Muitas pessoas chegam à bolsa de valores buscando a liberdade financeira, mas acabam encontrando o caminho mais rápido para a pobreza. Por quê? Porque foram ensinadas a tratar a bolsa como uma loteria, um jogo de videogame. Tem gente que até hoje acredita cegamente que a bolsa de valores é um verdadeiro cassino. Não vamos longe, a minha mãe, por exemplo, sempre repetiu esse mesmo mantra por anos, décadas para o meu pai. A bolsa é um cassino. A bolsa é um cassino. Mas eu não estou aqui para te falar sobre o que a bolsa de valores é ou não é, e sim sobre o que ela realmente é. Mas eu quero começar te explicando o que é ser sócio de uma empresa. Por que o sistema foi desenhado para quem tem paciência, pés no chão, para quem sabe controlar os seus instintos e, mais importante ainda, por que a maioria das pessoas que entra na bolsa de valores não aguenta o tranco e, não raro, perde tudo ou até fica devendo antes mesmo de completar um ano. Se você quer ser um investidor de verdade, esse vídeo é o manual que ninguém te deu lá na escolinha e nem nunca vai te dar, pois como eu já falei para vocês em um vídeo atrás, se tem uma coisa que o governo atual detesta é um investidor. Nós do PT temos que desagradar o mercado porque nós não combinamos. Nós não combinamos. Um rentista, como eles dizem. Vamos então ao nosso beabá. O que é afinal uma ação? Primeiro, esqueça os códigos de letras e de números que você vê no seu aplicativo de corretor. Uma ação é um pedacinho de uma empresa real. Quando você compra uma ação, você está entregando o seu dinheiro para um gestor, um CEO e milhares de funcionários trabalharem para você. Você se torna dono de uma fração daquela marca, daqueles prédios, daquela tecnologia, daquela marca registrada. E o mais legal, você escolhe a empresa que quer ser sócio. No Brasil, temos um cardápio de 428 empresas, o que é muito pouco, perto, por exemplo, do cardápio dos Estados Unidos, com mais de 6.000 ações listadas, 6.000 empresas. O lado bom de a gente ter poucas empresas aqui, você pode escolher com mais critério, pode analisar até uma a uma, se quiser, que vai levar aí 1/10 do tempo que levaria nos Estados Unidos. E por que eu digo que todo mundo deveria investir nisso? Porque é a única forma de você capturar o crescimento da economia real. É como empreender, mas sem as burocracias e responsabilidades de uma empresa. Você tem a chance de ganhar sempre que a empresa ganha. E qual empresa que não quer ganhar, não é mesmo, pessoal? Mas calma, acredite, tem, e falo mais para ficarem atentos, tem empresa que não querem que ganhe. Enquanto você guarda dinheiro na poupança ou nas tais caixinhas do banco eletrônico A ou B, você está apenas perdendo o poder de compra para a inflação. Isso porque, não raro, a poupança ou caixinhas não superam a inflação real, aquela da qual o governo não fala, aquela que você sente no seu bolso. Já quando você compra ações, você se torna sócio do crescimento das empresas que dominam o Brasil e o mundo. O seu objetivo ao investir não é prever se a ação vai subir ou se vai cair amanhã. O seu objetivo é ser dono de negócios que lucram todos os anos, que crescem e que dividem esse lucro com você através dos dividendos. E tanto isso é fantástico que algumas ações são chamadas de vacas leiteiras, pois estão sempre gerando mais e mais renda para o seu bolso. Mas será que é só coisa boa então? Não, gente. Toda empresa assume riscos, inclusive de falência, seja por uma má gestão, seja porque o governo de alguma forma consegue quebrar essas empresas. Lembra do que eu lhes falei que das empresas que não querem ganhar? Um ótimo exemplo são os Correios, que só dão prejuízo na mão de governos de esquerda e, por sorte, não estão listados na Bolsa de Valores. E o governo ainda, na maior cara de pau, diz que essas empresas não têm que dar lucro mesmo. Até porque, para um governo de esquerda que se preze, ele não gera riqueza, né, gente? Ele só,
como todo governo, tá? Só gera despesa mesmo. Então, sim, empresas quebram sim. Sim, o seu investimento pode virar pó. E por que isso acontece? Bem, vários fatores, inclusive os mesmos motivos pelos quais você quebra. Pode ser uma mudança radical no mercado, como foi o caso de empresa de fotografia analógica. Lembra da Kodak, os filmes? Pois é, com o surgimento das câmeras digitais ou que produziam fitas, cassete, como a BASF, que foram substituídas pelos CDs graváveis e depois foram pelos streams. Pode ser também uma gestão corrupta, como aconteceu na fase da Lava Jato, que só não quebraram a Petrobras porque ela era enorme. Pode haver também um endividamento desenfreado à perda total do diferencial competitivo. Pode ser que simplesmente os mesmos motivos pelos quais você quebra, como eu lhe falei, apenas uma má gestão do dinheiro. Gastos desenfreados, endividamento. Fato inegável é que o erro mais comum de qualquer iniciante que entra no mercado é colocar todo o seu patrimônio em uma única empresa, empresa da moda, aquela que está todo mundo falando. Então, é seguir a boiada. Isso não é investimento, isso é o que a gente chama aqui de suicídio financeiro. O risco existe sim, mas ele é mitigado pela diversificação. Se você é dono de uma empresa só, você depende da sorte. Se você é dono de uma carteira diversificada, várias empresas, você está investindo no desenvolvimento do mercado como um todo. A falência de uma empresa não vai destruir o seu patrimônio, porque você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, frase que você já deve ter ouvido. Além desse risco, temos ainda o risco gerado pelo terrível, esse é terrível, é o vírus da ganância. A ganância é o sentimento que mais destrói investidores. É ela que faz você olhar para uma ação que já subiu 50% em um mês e querer comprar mais e mais dessa ação. Vender todas as outras ações e investir nessa que subiu muito, desesperado, achando que ela vai subir então mais 50%. Isso se chama medo de ficar de fora do estouro da boiada. Medo de não ser igual aos outros, por mais que a sua mãe tenha lhe dito que você não é igual aos outros, você não é todo mundo. E é exatamente nesse momento que os grandes investidores institucionais estão vendendo o que você está comprando. É nesse momento que os chamados tubarões do mercado estão jogando isca para a chamada sardinhagem, a sardinhada, né? Para ela vir, então, come todos os pequenos investidores que estão todos nadando juntos. Os grandes estão realizando lucro, que é a venda de uma ação com lucro. Compraram por 10 há um mês atrás e agora estão vendendo por 20 para você, que não sabe sequer o valor real da empresa, ou de quanto, até quanto valeria a sua ação. Você está comprando no topo achando que ela pode valorizar ainda mais do que os 50% que já subiu. A ganância é cega. Ela faz você ignorar os fundamentos, o balanço da empresa, a dívida, o valor patrimonial, o preço teto, tudo para focar apenas no gráfico de preço. Se o seu foco é o preço da ação no curto prazo, você não é um investidor. Você é um especulador sem rumo. Você é nada mais do que uma sardinha pronta para ser engolida pelos tubarões do mercado. E sabe o que é ainda pior do que ser sardinha? Tem coisa pior sim. Alavancar os seus investimentos. O que é essa tal de alavancagem? Alavancagem é um verdadeiro abismo. E você nunca, jamais deve operar alavancado. Se esse vídeo todo você lembrar que nunca deve operar alavancado, já valeu todo o vídeo. Aqui chegamos ao ponto mais crítico de todos, pelo que eu repito, que se você sair desse vídeo com essa lição, que seja essa. Nunca, jamais opere alavancado. Mas o que é alavancagem? Alavancagem é quando a corretora te empresta dinheiro para você operar. Vamos supor que você tenha 10 mil reais. Com a alavancagem, a corretora te empresta lá 50 mil. Você pode movimentar 50 mil ou 100 mil. Parece tentador, né? Você pensa, se o mercado subir 5%, eu ganho 5% em cima de 100 mil, não de 10 mil. Só que a moeda tem dois lados.
Se o mercado cair 5%, você perde 5% de 100 mil e não de 10 mil. Ou seja, você perde 5 mil reais. Você perdeu a metade do seu dinheiro real em uma oscilação, às vezes de um dia. Num cenário normal seria pequeno. Se você tivesse perdido só do seu dinheiro, você teria perdido 500 reais e não 5 mil reais. E se a perda for ainda maior, você entra na chamada de margem. Chamada de margem, ou margin call. A corretora fecha a posição, engole o pouco que sobrou das suas ações ou dinheiro e você sai do mercado com sorte zerado e, sem sorte, com uma dívida com a corretora. Ainda que digam que a alavancagem é uma ferramenta profissional para os que operam com capital de risco extremo, eu não recomendo ela para ninguém, nem sequer para profissionais. O que se dirá para quem está construindo patrimônio? Para quem opera alavancado, o tempo de vida do mercado é contado. É apenas uma questão de tempo até o mercado te limpar completamente, te deixar liso ou devendo. Então, qual é a conclusão que a gente chega nesse nosso pequeno manual? Que devemos ser sócios de boas empresas perenes, duradouras, que dão bons resultados, que são bem geridas e que, por isso, pagam bons dividendos. Pois investir em ações é sobre ser proprietário. É sobre entender que o mercado de capitais é o lugar onde você coloca o seu trabalho para render frutos por décadas, para outras pessoas trabalharem para você. Não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica e não existe atalho. O segredo é aportar com disciplina, estudar a qualidade das empresas e deixar o tempo e os juros compostos trabalharem a seu favor. O resto é só ruído. Se você está pronto para parar de apostar e começar a investir, o seu caminho começa aqui conosco. Eu vou deixar aqui para vocês no card final um vídeo onde eu abri a conta do canal, fiz uma conta aqui para o canal e onde eu mostrei passo a passo como investir em ações. Então vejam lá esse vídeo, que é bem importante, tá? Logo mais, como já se passaram 5 meses desde que eu abri essa conta aqui do canal, eu vou mostrar para vocês como nós estamos. Será que ganhamos ou será que perdemos? Vencemos o índice Ibovespa ou não? Então se inscreve no canal, deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo onde eu vou te mostrar tudo isso, tá? Como está a nossa conta. Você ficou com alguma dúvida? Muitas, porque eu ainda sou muito novata, né? Então, sobre a alavancagem, né, que você falou ali, você disse assim, que a pessoa poderia ter perdido um grande dinheiro, se fosse só o seu próprio, ela perderia 500, né? A pergunta que fica é, se eu tô só com o meu e eu perdi 500, eu posso esperar os dias passarem para que talvez essa ação volte a subir, certo? A pergunta central é, na alavancagem, se eu usei o dinheiro da corretora, eu posso esperar? Não. Você não vai esperar. Ele tem um prazo de vencimento. Você começa a perder dinheiro, porque aquilo, então, a alavancagem é um empréstimo. É um empréstimo, onde eles te cobram juros. E os juros são muito altos. Você já teria que ter pago essa diferença toda e mais os juros. Ou seja, eu teria quebrado. E eles, com isso, o que eles vão dizer? Não, essas ações não são mais tuas. Se você não tem dinheiro na corretora, ou você coloca dinheiro aqui para pagar esse empréstimo que você fez conosco, né? Ou então, né? E aí é que está, né? Não se pode prever, e isso é um erro clássico de todo mundo, ninguém pode prever quando a bolsa vai subir ou vai, né, cair. Às vezes você pensa assim, o Lula falou uma besteira, os Estados Unidos agora vão pegar o PCC, então, né, o PCC eu sei que ele trabalha com postos de combustível, né? Inclusive, então logo as ações da Petrobras vão cair, certo? Porque Petrobras, combustível, você faz esse link e acha que ela não tem nada a ver. Então é uma coisa completamente imprevisível, né? Você não tem como saber isso. O negócio é você comprar boas ações e deixar lá. Porque Petrobras, por exemplo, todo ano a Petrobras, ela te paga participação, né? Participação nos lucros e resultados. Para o empregado é chamado participação no lucro e resultado. Para os investidores são chamados dividendos.
E a Petrobras, nos últimos anos, ela pagou 10%. Então, se você tem assim, eu comprei, né, a Petrobras hoje, ela está a R$40, 40 e poucos, né? Comprei 1.000 ações, né? Eu tenho R$40 mil. Todo ano ela te dá mais 4 mil. Entendeu? Imagina, você ficar com o dinheiro parado. Todo ano ela te dá mais 4 mil. E isso são dividendos. Esses dividendos, se você quiser, ou você vai reinvestir ele, né? Que é o que se diz que você tem que fazer até a sua aposentadoria, né? Ou então você pode dizer, não, eu vou usar esse dinheiro como eu bem quiser. Isso aqui é a minha mesada, né? Beleza? Muito obrigada. De nada. Dito isso, bye, Brasil.